Então, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês ainda sobre o complexo de Édipo, mas agora numa visão mais lacaniana, não só a visão freudiana, que foi o que nós fizemos aqui nos outros vídeos anteriores, onde nós falamos sobre o complexo de Édipo, falado, feito e criado por Freud quando ele montou sua teoria da psicanálise. Então eu falei exaustivamente sobre isso, porque tive muitas perguntas sobre tanto o Édipo da menina como o Édipo do menino, e que é essa relação imaginária, né? Então quando eu falava sempre no imaginário, na fantasia, como tá aí nos vídeos que vocês podem olhar, eu tô falando da questão do imaginário da criança. A criança tá nesse processo de desde o início da vida dela, né? Até a idade de 7, 8 anos, no imaginário. Ela é imaginário, ela é fantasia, ela é o princípio do prazer, ela é tudo aquilo que o papai e a mamãe falam para ela e dizem dela e desejam para essa criança, né? E ela vive essas fases, que como eu falei para vocês, fase anal, fase oral, fase fálica, depois entra o complexo de Édipo e assim vai até a fase genital. Isso a gente está no imaginário, a criança está vivendo o imaginário. É o que Lacan chama de 3 registros. Registro do real, do simbólico e do imaginário. O que é o imaginário? É isso que a gente falou, são as fantasias que a criança cria, é a fase infantil propriamente dita, que começa desde bebê. Depois ela começa a falar, né? A criança entra na linguagem. A partir do momento que ela entra na linguagem, ela já está vivendo uma fase que a gente chama de fase simbólica, que é a fase de simbolização. Que para a gente adulto, o adulto vai à análise, ele busca a análise e ele vive ali com o analista dele o simbólico. Isso não quer dizer que os outros registros também não apareçam. Ele vai falar do imaginário dele. Ele vai falar do que ele era como criança. Então ele estará se referindo também ao imaginário dele. E entra também o real. O que é o real? É isso que a gente não consegue, não tem palavras para dizer daquilo. Um exemplo, quando morre alguém na nossa família, alguém que é muito querido, muito amado, a gente fica sem palavras para dizer. Muitas vezes, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente vai dar os pêsames a uma pessoa e a gente não tem palavras, porque sabe que nenhuma palavra vai dar conforto àquela pessoa. Isso é o real que não para de não se escrever. Ele está sempre ali, aparecendo e nos tombando, e nos mostrando uma realidade, né? Uma realidade que a gente não tem poder sobre ela, a gente não tem controle sobre ela. Um outro exemplo também foi a pandemia, né? Que mostrou pra gente esse real, essa coisa que a gente não tem palavras para dizer, que surge de repente, nos toma de surpresa. E muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas perderam muitas coisas, perderam casas, perderam entes queridos, perderam seus empregos, né? São essas perdas, esse vazio, esse buraco. É isso que o real está sempre nos mostrando, que nós somos seres que temos um buraco, temos um vazio. E que ali é importante até ter esse buraco, porque ali nós podemos colocar várias coisas. Então eu queria só dar um apanhado rápido sobre esse real, imaginário e simbólico, que é como Lacan formulou a sua teoria. Foi uma criação de Lacan, isso, do Jacques Lacan, psicanalista francês que viveu nos anos 80, ele morreu nos anos 80, 81, mas ele começou a sua teoria em 1954, antes um pouco mais. E ele foi bem depois de Freud, já que Freud faleceu em 1939. Então ele veio para reformular essa teoria, porque a psicanálise estava se perdendo, os conceitos da psicanálise estavam se perdendo. Então Lacan surgiu para dar começar novamente a implantar a psicanálise. Os conceitos primordiais, fundamentais da psicanálise freudiana, que estava se perdendo. Ele percebeu que isso estava se perdendo na Europa. Então ele começou com a teoria dele, dando seminários para alunos, e cada vez foi enchendo mais seus seminários, e ele criou uma criação que foi dele, que não foi de Freud, foi esses registros que nós temos na nossa mente, no nosso psiquismo, o real, o simbólico e o imaginário.
Como eu já expliquei para vocês, nós não vivemos isso separadamente. O real, esse que não para de não se inscrever, ele está sempre ali, né? Ele está sempre ali permeando a nossa vida. Ele aparece no imaginário e ele aparece também no simbólico. Ele está sempre por ali. Isso nos permeia a nossa vida, permeia nossas fases. Quando a gente fala que é importante falar na psicanálise, é por quê? É porque a linguagem diz muita coisa. Isso, Lacan descobriu isso usando a linguística, que era uma coisa que não existia na época de Freud. Na época de Freud não existia, não se falava em linguística. Que ele usou o Jacobson, ele bebeu nas águas, né, do Jacobson e de um outro, agora que me fugiu o nome, um outro linguista muito forte também, o Saussure. O Saussure também, ele bebeu nas águas do Saussure, apanhou conceitos do Saussure, da linguística, para criar essa coisa da linguagem e para analisar a importância da linguagem. Que nós somos seres de linguagem. O que nos diferencia dos animais é a linguagem. Nós falamos, se nós falamos, algo a gente tem para dizer. E muitas vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Então isso aí, e menos às vezes também, né? A gente diz mais do que deveria dizer ou não diz tudo que deveria dizer. Porque a gente começa falando, o inconsciente aparece. E quando o inconsciente aparece se abrindo e se fechando, a gente fala mais ou fala menos do que queria, na verdade, dizer. E Freud descobriu isso, mas ele descobriu não com esses nomes de real, simbólico e imaginário. Não, ele não dava esses nomes. Quem veio dar esses nomes de real, simbólico e imaginário foi Lacan. Então, quando a gente fala, voltando agora lá no nosso complexo de Édipo, né? Quando a gente fala no complexo de Édipo, a gente tem que lembrar que a criança começa a falar. E quando ela vive o complexo de Édipo, ela fala. Ela tem a linguagem dela. Mesmo ela estando vivendo no imaginário, ela tem a linguagem, ela se expressa, ela pede as coisas à mãe, ela diz o não quando ela não quer as coisas. Ela está ali se expressando, se mostrando para aqueles pais, falando as coisas que ela quer, que ela não quer, né? E isso também, ela vai levando tudo isso para o resto da vida. Então, para nós, neuróticos, que falamos, né, que não surtamos, que não deliramos, que temos uma fala mais ou menos coerente, né? E essa linguagem é muito importante e é ela que a gente usa. Foi isso que Freud descobriu, a associação livre, foi isso que Freud descobriu, né, que a linguagem é importante, que era importante falar, mas Lacan foi além, falando mais dessa linguagem, falando mais desse poder das palavras, o poder dos significantes. E essa criança que vive o complexo de Édipo, ela vai se expressar no seu complexo de Édipo numa análise através da linguagem, porque ela vai usar o quê? O simbólico. E o simbólico é o quê? O simbólico é isso, é essa linguagem, é essa fala que a gente está falando aqui, que todos nós falamos. Então ela vai contar para o analista as histórias dela com o papai, com a mamãe, vai contar a sua vida, o que ela vive hoje, as suas dificuldades amorosas, os seus problemas no trabalho, no lar, nos amigos, né? E ela vai usar as palavras, e o analista vai ler naquelas palavras ali o que está por trás do que ela não está dizendo, ou que de vez em quando ela diz alguma coisa a respeito. Então, quando ela falar lá do complexo de Édipo, vivido pela criança, como eu já mostrei para vocês, o que a criança captou desse complexo de Édipo que ela viveu lá? O que ela captou desse papai e dessa mamãe dela? Dessa vivência edípica dos três ali, desse triângulo amoroso? O que ela captou do seu irmão, dos seus irmãos, né? Tudo isso ela vai falar ali, ela vai colocar na análise. Então, por que eu estou me referindo a isso? Porque não é só aquilo que acontece ali naquela fase imaginária, que para cada criança acontece de uma forma, de um jeito. É como a pessoa também vê aquilo, como ela absorve tudo isso. Como que a criança percebeu essas vivências lá? Essas vivências emocionais que ela abafou, que ela apagou, que ela recalcou, que é a palavra correta que a gente usa em psicanálise. Ela esqueceu. Se você perguntar à criança, você lembra de coisas de sua fase de 3, 4 anos? Ah, não me lembro. Lembro muito vagamente, lembro de algumas coisas, a gente esquece. E isso o psiquismo faz propositadamente.
É preciso que a gente esqueça, para a gente continuar vivendo, porque isso nos angustiou, nos fez sofrer lá atrás. Mas quando você começa a terapia, quando você começa a análise, você vai falar sobre isso, você vai falar disso. E aí vai aparecer suas emoções, os seus sentimentos, o que você percebeu daquela relação ali, naquela casa, naquela família, com aquelas pessoas que fizeram a função de pai e mãe. Que pode não ser o pai e a mãe biológico, né? Pode ser qualquer pessoa que faça essa função. Isso vai aparecer ali. Por isso que muitas vezes me perguntam, mas você podia me dizer, eu vivi isso com meu pai, com minha mãe lá atrás e tal. Será que foi isso que aconteceu para mim? Eu só posso saber se foi isso que aconteceu para você, se seu pai não te deu atenção, ou se sua mãe não te deu atenção, ou se sua mãe falhou, seu pai fugiu, seu pai foi embora, seu pai largou sua mãe. Isso tudo, quanto isso te afetou, a gente só vai saber quando a pessoa falar, lá no consultório, lá na terapia, a gente vai saber. A gente vai saber pelas repetições que ela faz na vida, né? Pelas coisas que ela se repete na vida, é aí que a gente vai saber. A gente não pode ficar falando de uma coisa sem escutar a pessoa. Isso aí seria, eticamente falando, uma falta de respeito com a própria pessoa, né? Você sair por aí falando sem ouvir a pessoa. Aquilo dali que eu estou mostrando para vocês são vivências que todos nós vivemos nessa fase. Todos nós vivenciamos o complexo de Édipo, a fase oral, a fase anal, todas essas fases nós vivenciamos. Mas o que a pessoa captou, a criança enquanto criança captou de tudo isso, depende muito do que ela captou. Cada um percebe de um jeito aquela relação com o papai e com a mamãe. Cada um percebe de um jeito, percebe uma coisa que às vezes pode ser importante para um e não ser importante para outro. Né? Então, a fala da pessoa no consultório é que vai nos mostrar, que vai nos dizer o que essa criança percebeu das vivências dela da infância. E não é igual para todos, porque nós somos seres singulares, nós temos uma singularidade, e essa singularidade que fala por nós, é que faz a gente estar aqui habitando esse mundo hoje, vivendo como adulto, é essa singularidade, é o que nos distingue dos outros, uns dos outros. E a psicanálise só trabalha com a singularidade, com o dizer de cada um, com o sentir de cada um, com cada sessão, em cada sessão, porque cada sessão é única. Cada terapia que você faz é única. Cada dia é um dia diferente. No outro não vai ser igual, não vai se repetir, não vai voltar. Então é isso que eu queria esclarecer nesse vídeo de hoje. Mostrar esse lado lacaniano da psicanálise, esse lado do RSI, real, simbólico, imaginário, que é o que nos permeia através da linguagem. E como a criança viveu com seu complexo de Édipo lá atrás. Não dá para ficar respondendo. Eu posso dizer possibilidades, mas não dizer o que acontece realmente com aquela pessoa. Se foi isso que aconteceu, porque ela age hoje desse jeito. Eu só vou saber quando eu escutar essa pessoa. Quando eu escutar o que ela está dizendo, na sequência do que ela fala na sua fala, o que vem na sua fala, na linguagem. Queria esclarecer sobre isso hoje, viu, gente? Que não é só essas vivências lá do imaginário, essa historinha, não. A historinha acontece para a criança, a nível imaginário. E isso vai se refletir depois na vida adulta, e é essa pessoa que eu vou escutar, enquanto adulto. Fica a dica, viu, gente? Se gostaram, comentem, compartilhem, batam o sininho aí e, de preferência, se inscrevam no canal, viu, gente? Até o próximo vídeo.